Bora lá então, galera, vamos para a nossa aula de Windows parte 2. Na parte 1 aí a gente viu toda a parte de Windows Explorer, algumas coisinhas ali de manipulação de arquivos, e a gente vai continuar agora com essa manipulação de arquivos aqui então na parte 2. Bora lá então, vamos já começando com o seguinte: quando eu quero arrastar arquivos entre unidades, eu tenho uma ação quando eu arrasto arquivos entre unidades iguais, e eu tenho uma outra ação quando eu arrasto arquivos entre unidades diferentes. Então, vamos fazer assim, ó. Eu tenho aqui, deixa eu ver aqui, sai daqui, beleza, volta, aí. Eu tenho aqui a unidade C, dois pontos, e aqui eu tenho um pendrive, E, dois pontos. Então, temos aqui uma unidade de disco e aqui uma outra unidade de disco, certo? Aqui dentro, então, eu vou ter um arquivo. E eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar com o botão principal do mouse. Hoje em dia eu tenho visto aí as bancas mudando um pouquinho essa postura de botão esquerdo e botão direito. Então, se tu leres em alguma questão o botão principal do mouse, é aquele que vai fazer as ações primárias. Então, no caso, para quem é destro, botão esquerdo, para quem é canhoto, botão direito, tá? Então, pode ser que apareça na tua prova aí botão principal. Então, botão principal ou botão esquerdo do mouse, pode aparecer assim também. Eu clico sobre esse arquivo e arrasto ele para uma unidade diferente de onde está o meu arquivo original. Qual é a operação que vai acontecer? De uma situação padrão, clicar sobre um arquivo que está numa unidade e arrastar para outra unidade. Ele vai gerar uma cópia. Esse, inclusive, é o princípio do backup. O princípio do backup fala o seguinte: quando eu quero fazer um backup, uma cópia de segurança, só será considerado cópia de segurança se o arquivo original estiver fora da unidade de disco de onde está a cópia. Então, eu preciso arrastar esse arquivo para uma unidade distinta, de uma unidade diferente. Quando eu arrasto o arquivo dentro da mesma unidade, não faz sentido eu ter dois arquivos iguais dentro da mesma unidade. Então, a operação vai ser de mover. Essa daqui é a minha regra. Quando eu arrasto arquivos entre unidades diferentes, sempre vai gerar uma cópia, e quando eu arrasto arquivos dentro da mesma unidade, sempre vai mover. Isso com o botão principal do mouse. Beleza? Show. Essa regra existe? Existe. Só que a gente tem algumas exceções. Aí essas exceções, eu vou arrastar o arquivo para qualquer lugar. Não vou me importar com a regra. Para falar da exceção, eu preciso matar a regra e preciso pensar o seguinte: eu vou arrastar o arquivo para qualquer lugar, não importa se na mesma unidade ou unidades diferentes. Se eu estiver segurando no teclado o Shift, esse arquivo ele some da origem, porque a operação vai ser mover. Espera aí, então quer dizer que se eu quiser arrastar arquivos entre unidades diferentes, segurando o Shift vai mover? Isso, sempre vai mover. A exceção mata a regra porque o que vai mandar vai ser a tecla que eu estiver segurando. Se eu estiver segurando o Shift, sempre vai mover. Se eu estiver segurando o Ctrl, aí sempre será gerada uma cópia. Ou seja, eu posso arrastar arquivos entre unidades segurando uma tecla no teclado. E aí, então, aqui eu estava segurando o Shift, vai mover. Se eu estiver segurando o Ctrl, vai gerar uma cópia. E se eu estiver segurando o Alt, ao invés de segurar o Shift ou o Ctrl, ele vai gerar um atalho lá no final, tá? Então, a ideia de arrastar arquivos segurando uma tecla no teclado vai matar a regra. Cuidado com isso. Porque eu vi uma questãozinha há pouco tempo falando o seguinte: o usuário estava arrastando de C2 pontos tararã para C2 pontos tararã. Ou seja, ele já está arrastando dentro da mesma unidade. A ação principal é mover. E aí a banca disse, e o usuário segurou o Shift no momento que estava arrastando. Já ia mover, continua movendo, tá? Por quê? Porque a ideia da exceção é matar a regra, aqui nesse caso, com o botão principal do mouse. Então, se eu estiver arrastando arquivos na mesma unidade, operação de mover. Se eu estiver arrastando arquivos entre unidades diferentes, vai fazer uma cópia. Se eu estiver segurando o Shift, sempre vai mover. Se eu segurar o Ctrl, sempre vai fazer uma cópia. E se eu segurar o Alt, vai sempre gerar um
atalho. Isso com o botão principal do mouse. Agora, se eu arrasto o arquivo com o botão secundário do mouse, aí sempre vai abrir para mim essa caixinha aqui, perguntando se eu quero copiar, mover ou criar um atalho daquele arquivo. A figura 1 abaixo apresenta uma estrutura de pastas e arquivos no explorador de arquivos do Windows 10, em sua configuração padrão e versão em português. Salienta-se que a pasta C:temp novo está vazia e que o usuário conectado possui permissão de controle total sobre os arquivos e pastas. Qual será o resultado ao arrastar e soltar o arquivo C:temp/test.txt para C:temp/novo? Então, ele quer pegar esse arquivo aqui e quer arrastar para dentro dessa pasta. Eu estou dentro do mesmo disco, galera. É aquela situação em que eu arrasto arquivos dentro da mesma unidade. Qual vai ser a operação? Mover. Eu não saio da unidade C, então eu estou arrastando arquivos dentro da mesma unidade. Qual será o resultado ao arrastar e soltar esse arquivo, então? As pastas temp novo e conterão um arquivo, não. A pasta temp conterá um arquivo teste.txt e um arquivo teste cópia, que viagem. A pasta C:temp conterá o arquivo teste.txt e a pasta temp novo conterá o arquivo teste cópia, não. Ele deixa de existir em temp e passa a existir em novo. Apenas a pasta C:temp conterá o arquivo, não. Apenas a pasta C:temp novo conterá um arquivo teste.txt. Ele vai mover, ponto. Deixa de estar na origem e passa a figurar lá no destino. E aí, sobre a lixeira, vamos agora falar sobre a ideia da exclusão de arquivos. Eu posso utilizar as teclas delete ou del, dependendo do meu teclado, não tem del, dependendo não tem delete, então tem bancas que já para se resguardar de um possível recurso, colocam lá del ou delete, tanto faz. Uma tecla que a gente não conhece muito, Ctrl mais D, também vai enviar o arquivo para a lixeira, ou então se eu arrastar um arquivo para a lixeira. Todas essas operações aqui vão mover o arquivo para a lixeira. Não existe uma possibilidade de eu copiar arquivos para a lixeira. Só existe a possibilidade de mover o arquivo para a lixeira. E a pergunta que não quer calar: qualquer arquivo que eu arrastar para a lixeira ou que eu pressionar sobre ele a tecla delete vai ser enviado para a lixeira? E aí, será que todo arquivo vai ser enviado para a lixeira? Vamos fazer o seguinte aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês o seguinte. Imaginemos, então, que a lixeira ela tem um espaço destinado lá no meu HD, tá? Então, vamos imaginar que eu destinei para essa lixeira 40 GB de espaço. Tem uma conta que é feita pela Microsoft para poder gerar essa lixeira, a partir de um índice que é o tamanho do meu HD, e tem uma outra conta que é a que eu digito. Eu posso mudar o tamanho dessa lixeira. Ela pode ter vindo com 10 GB. Eu quero dizer, não, eu quero que a minha lixeira tenha 40 GB. Já vou mostrar para vocês a possibilidade de eu mudar esse tamanho da lixeira. E aí eu vou colocando arquivos na lixeira até o momento em que ela fica com 10 GB livres. Então, eu tenho um espaço agora livre de 10 GB para essa lixeira. Eu pego um arquivo qualquer lá de 5 GB e pressiono delete. Vai para a lixeira. Show de bola. Então, agora a minha lixeira deixa de ter 10 GB de espaço livre e passa a ter 20 GB de espaço livre. Aí eu pego um outro arquivo lá de 20 GB e pressiono delete. Será que esse arquivo vai para a lixeira? Será que esse arquivo aqui ele vai aumentar o espaço da lixeira para que possa caber esse arquivo? Não. Ele não vai aumentar. Compulsoriamente, o Windows vai apagar os arquivos mais antigos até que caiba esse arquivo lá dentro e esse arquivo, então, é colocado lá dentro da lixeira. Para que a lixeira foi inventada? Ela foi inventada para que eu pudesse restaurar arquivos que tenham sido excluídos de forma acidental. Será que a exclusão acidental é de um arquivo de hoje ou de arquivos que estão lá há 6, 8 meses? Arquivos de hoje. Então, sempre que eu pressiono delete sobre um arquivo,
ele vai para a lixeira? Nem sempre. Mas nesse caso aqui que eu estou falando para vocês, de um arquivo que poderia ir para a lixeira, eu vou olhar sempre para o espaço nominal da lixeira. Se aquele arquivo ele está apto a ir para a lixeira, e ele caberia numa lixeira quando ela estivesse vazia, aí então ele vai ser enviado para a lixeira de qualquer forma. Arquivos mais antigos serão apagados de forma compulsória para que esse mais novo possa caber lá. Claro, se eu tiver um arquivo de 80 GB, não caberia na lixeira nem vazia, então ele é excluído de forma permanente. E quando a gente fala de exclusão permanente, nós estamos falando de permanente, ou seja, o Windows não tem software nativo que possa restaurar arquivos que foram excluídos permanentemente. Existe até um software bem conhecido chamado de Revo, que ele ajuda a restaurar alguns arquivos que foram excluídos permanentemente, mas ele não é nativo do Windows, então a gente não tem o que falar sobre software nativo de recuperação desses arquivos. Aí a gente tem a seguinte perguntinha: qual é a tecla que em composição com delete vai excluir o arquivo de forma definitiva em qualquer situação? Aí tem lá, de certeza aparecem essas três. Será que para excluir o arquivo de forma definitiva em qualquer situação, nessa situação, qual é a tecla que, em conjunto com delete, vai excluir esse arquivo de forma definitiva? É o Shift, galera. Lembrem-se do S do Shift. S, olha ali, eu já tinha feito isso aqui com vocês, ó. Some, e nesse caso, some para sempre. Esse arquivo, ele é enviado para o céu. Acabou. RIP arquivo. Morreu. Tá? Ele está, então, agora sepultado e eu não consigo mais trazer esse arquivo de volta. Combinado assim? A tecla que em composição com delete vai excluir o arquivo de forma permanente em qualquer situação é Shift. Então, Alt mais Del não faz nada e Ctrl mais Del também não faz absolutamente nada. Tem que ser o Shift mais Del. Beleza. Agora, quais são os dispositivos que não possuem lixeira? Ou seja, existem 3 dispositivos, 3 locais, onde um arquivo pode estar depositado, e se eu simplesmente apertar Delete, esse arquivo é excluído de forma permanente, porque não existe lixeira. Eu tenho aqui o meu pendrive, o pendrive não possui lixeira, o meu cartão de memória não possui lixeira, e quando eu compartilho algo na rede, também não existe lixeira. Então, essas 3 formas de armazenar arquivos, quando eu estou utilizando e apago um arquivo, seja num pendrive, no cartão de memória, ou se eu estou acessando alguma pasta na rede compartilhada, não existe lixeira. Apertei delete sobre esses arquivos, eles são excluídos de forma definitiva. Ok? Então, cuidado aí com esses 3, por quê? HD externo, professor, tem lixeira? Tem. O HD, seja interno ou externo, ele tem uma lixeira, o HD, o SSD, enfim, interno ou externo, ele tem uma lixeira que inclusive acompanha ele. Aonde o usuário conectar esse HD externo, vai compartilhar lá com a lixeira do sistema operacional. Então eu consigo visualizar esse arquivo. Se eu pego o teu HD externo, por exemplo, e apago um arquivo do teu HD externo, tu pode conectar esse HD externo na tua casa e vai aparecer lá na lixeirinha do Windows. Por quê? Porque a lixeira do HD externo é compartilhada com a lixeira do sistema, tá? Então, o HD interno, ele possui lixeira. É mais fácil gravar assim. O HD, seja interno ou externo, ele tem uma lixeirinha própria dele ali, tá? Então, falamos do Shift e Delete, falamos dos dispositivos removíveis em rede. Não fica por tempo determinado. A lixeira oferece uma ação muito similar à quarentena do antivírus. Não, o arquivo não fica por tempo determinado. Ele fica ali até que o usuário limpe a lixeira ou até que o usuário restaure esse arquivo da lixeira, ou então que faça aquela exclusão compulsória que nós vimos ali como é feito, tá? E aí eu posso restaurar esse arquivo. Vamos pensar o seguinte: eu tenho uma pastinha lá chamada aula.
certo? E dentro dessa pastinha eu tenho um arquivo info.pdf. Beleza. Aí eu venho nesse arquivo aqui, info.pdf, e aperto delete. Em regra, esse arquivo vai para lixeira. Beleza, ficou lá na lixeira. A qualquer momento eu posso restaurar esse arquivo aí. Aí eu fui lá na pasta aula e pressionei Shift mais Del. Ou seja, eu excluí essa pasta definitivamente. No momento que eu vou lá na lixeira e pego o info.pdf e peço para restaurar, não existe mais a pasta. Para onde que o sistema operacional vai restaurar esse arquivo se não existe mais a pasta? O sistema operacional recria a estrutura. Por quê? Porque quando eu peço para restaurar um arquivo, ele é restaurado sempre para o seu local de origem. Claro, se não tiver mais espaço no HD, daí ele vai te informar isso. Mas, se a pasta não existir, o próprio sistema recria, porque a restauração é feita sempre para o seu local de origem. Luiz utiliza o Windows 10 e costuma salvar muitos arquivos na sua área de trabalho. Durante uma análise do que ele havia salvado, ele selecionou um documento e utilizou o comando de teclado Shift mais Del. Ao utilizar esse comando, o arquivo foi excluído diretamente sem passar pela lixeira. Beleza, olha lá, ó, o S do Shift, Shift mais Del, então, é excluído de forma definitiva. Ele não vai passar pela lixeira. A lixeira, então, eu trouxe aqui só por curiosidade, eu nunca vi cair em prova. Aliás, eu vi uma questãozinha em prova dizendo que o espaço da lixeira vai ser sempre 5% do tamanho do HD. Não, não é uma contabilização assim absoluta. Existe toda essa historinha aí para vocês, eu trouxe só para que vocês fiquem cientes que não é um valor absoluto. Existe um cálculo que é feito para essa lixeira. Sempre que eu quiser restaurar a lixeira, eu vou restaurar para o seu local original, tá? Posso recortar, aí já é outro papo. Posso recortar esse arquivo da lixeira e colar em outro lugar? Pode, mas a operação de restaurar é sempre para o seu local de origem. O que eu posso fazer é ir na lixeira, recortar e colar na minha área de trabalho, por exemplo. Aí eu estou restaurando para a área de trabalho. Eu estou movendo ele para a área de trabalho. Daí é outra parada. E o excluir seria tirar esse arquivo aqui de dentro da lixeira. Então eu fiz aqui algumas simulações e trouxe o resultado para vocês. Se eu estiver usando um pendrive e apertar delete, não importa o tamanho do arquivo, olha ali o tamanho do arquivo, ó, não tem nenhum byte, ele vai ser excluído de forma permanente. Arquivo ou pasta em rede que esteja compartilhado na rede, também vai ser excluído de forma permanente. HD ou SSD, seja interno ou externo, ele possui uma lixeira própria. Então, a ideia é tentar sempre enviar esse arquivo para a lixeira. E em qualquer hipótese, se eu apertar Shift mais Del, ele vai me perguntar se eu quero excluir esse arquivo de forma permanente, porque a ideia da lixeira com o Shift mais Del é nem passar pela lixeira, é fazer uma exclusão permanente. Vamos fazer uma anotação importante aqui, ó. Essa mensagem aqui, essa mensagem no Windows 10, essa mensagem aqui no Windows 10 e no Windows 11 não existe. Tá? Por padrão, ela não existe. Ou seja, lá no Windows 10 ou no Windows 11, se eu selecionar um arquivo e apertar Delete, e esse arquivo tiver a particularidade de ir para uma lixeira, ele vai para a lixeira de forma direta. Ele não vai perguntar, deseja enviar esse arquivo para a lixeira. Ele vai enviar diretamente para a lixeira. Tá? Então, isso é uma novidade aí no Windows 10 e no Windows 11. Ele não faz a pergunta. Ah, então não existe mais a lixeira? Existe. Mas a Microsoft parte do princípio que quem está usando hoje o Windows 10 e 11 já sabe que existe a lixeira. Então, pressionou delete sobre um arquivo, ele vai direto, ele não pergunta nada, absolutamente nada. Ele vai enviar para a lixeira e eu posso ir lá e restaurar. No explorador de arquivos do Windows 10, versão em português, qual dos atalhos de teclado abaixo é utilizado para apagar uma pasta ou um arquivo selecionado sem movê-lo para a lixeira primeiro? Então, olha só, a questãozinha que nós vimos anterior, que é de 2023,
é mais nova, pergunta o que faz o Shift Delete. Aqui ele pergunta o que faz a ação de quem? Do Shift Delete. Então, é importantíssimo a gente estudar por questões e entender como que pode aparecer essa questão numa possibilidade futura. A gente vai ver daqui a pouco que o Alt F4 fecha a janela. E já vai ter questão que fala sobre isso também. Alt Tab alterna entre janelas. Tá? E os outros não fazem nada no Windows aí. Mas a gente tem que olhar para as questões e tentar sugar da questão o que aquela alternativa que nessa está errada pode aparecer no futuro aí como correta. Posso desligar a lixeira? Olha que legal, posso desligar a lixeira. Vou lá na lixeira, botão direito, propriedades, e digo, ó, não quero mais que a lixeira funcione. Agora, todo arquivo foi excluído, ele vai ser excluído de forma definitiva. Posso alterar o tamanho da lixeira? Pode, tanto para mais quanto para menos. Posso alterar. Então, o Windows faz todo aquele cálculo que nós já vimos, e se eu quiser, eu posso alterar o tamanho da lixeira. Sobre a lixeira do Windows 10, é correto afirmar que pastas vazias excluídas não são movidas para a lixeira, claro que são. Possibilita restaurar somente arquivos excluídos nos últimos 30 dias, errado. Pode ser configurado para que os arquivos sejam excluídos imediatamente, sem que sejam movidos para a lixeira. Claro, eu posso, então, desligar a lixeira, lembra? E aí, então, não vai passar pela lixeira. Não é permitida a exclusão de todos os arquivos e pastas da lixeira. Posso limpar a lixeira. Permite desinstalar programas ou aplicativos. Negativo. Presuma que um arquivo do programa do Word se encontra armazenado na lixeira do sistema operacional do Windows 10. Considere que o usuário restaurou esse mesmo arquivo. Assim, diga onde ficará armazenado esse arquivo. No painel de controle, na pasta Documentos, na pasta Meus Documentos, na área de trabalho ou no seu local de origem, aonde ele estava. Então, se ele foi apagado estando lá na minha pasta C2 pontos, users, Fábio, favoritos, ele vai voltar lá para essa pasta, tá? No seu local de origem. Sobre o aplicativo lixeira do Windows 10, analise as assertivas abaixo. É possível definir o tamanho máximo disponível na lixeira? Posso. É possível desinstalar aplicativos na lixeira? A Fundatec já tentou empurrar, essa não foi. Não é possível configurar a lixeira para remover arquivos imediatamente quando excluídos. Se eu posso desligar a lixeira, então, sim, eu posso configurar a lixeira para remover arquivos imediatamente. Então, gabarito aqui, letra A. Show! Encerramos por aqui esse bloco. Volto no próximo bloco para a gente falar sobre área de trabalho.